E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Domingos e esse é um vídeo sobre o Senado no Parlamento Brasileiro. Bom, quando a gente fala em Senado, nós temos que entender que ele se dá em países bicamerais. E o bicameralismo significa a existência de duas casas legisladoras e fiscalizadoras. Originalmente, a invenção do Senado, ou a Câmara Alta, ou a Segunda Câmara, se deve a uma preocupação em frear os ímpetos reformistas da Câmara Baixa, a Câmara Popular, no Brasil, a Câmara dos Deputados. Com o passar do tempo, entretanto, essa função foi complementada por outras, ou eventualmente até suplantada por outras funções mais importantes. Isso quer dizer que o Senado, na onde ele existe, ele não só exerce uma função de moderação e de freio à Câmara Baixa, mas às vezes exerce a função de representar regiões específicas ou, como estabelecido na tradição constitucional norte-americana e adotada pelo Brasil, o Senado é o poder que representa os entes federados. A partir dessa nova feição, o Senado passa a ser um espaço de fortalecimento do governo federativo, certo? Então é isso que a gente conhece como linhas gerais. Bom, existem uma variedade de formas de bicameralismos ao redor do mundo, mas em geral, as câmaras altas ou os senados dos países são casas menores, com menos membros, em geral eleitos por um método diferente da Câmara Baixa, e também não é raro encontrar mandatos alternados, que é a renovação parcial dessa Câmara a cada eleição. Então essas características são características numéricas relativamente importantes, mas não são as mais importantes. O que é mais importante? É quando a gente fala em congruência ou incongruência e simetria ou assimetria. Congruência ou incongruência diz respeito ao método de eleição dos membros das duas casas. Parlamentos bicamerais incongruentes é quando os representantes da Câmara Baixa são eleitos por um método e o da Câmara Alta por outro método. O Brasil se encaixa aqui, porque os deputados federais, membros da Câmara Baixa, são eleitos pelo critério da eleição proporcional de lista aberta, e os componentes do Senado, da Câmara Alta, são eleitos pelo método majoritário, que é o mais votado é o que ganha, ou quando há duas cadeiras, os dois mais votados assumem as cadeiras disponíveis. Essa característica da incongruência, que é típica do Brasil e de outros países, em geral é apontada como um fator que dá mais força para o bicameralismo, porque significa dois critérios de entrada de representantes atendendo a diferentes funções dessa engrenagem institucional. Outro item importante é a simetria ou assimetria. E aqui quer dizer o escopo dos poderes constitucionais de cada uma das instâncias. Parlamentos bicamerais simétricos é quando os países, quando as duas câmaras desfrutam de poderes semelhantes e até compartilhados. Bicameralismos assimétricos é quando uma câmara, em geral, tem muito mais poder que a outra câmara. Em geral, a câmara mais poderosa é a Câmara Baixa, certo? É o caso, por exemplo, do Reino Unido, que a Câmara dos Commons é bem mais poderosa que a Câmara dos Lords. O Brasil se encaixa em um bicameralismo simétrico. Por quê? Porque as nossas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, têm poderes semelhantes e alguns compartilhados, como, por exemplo, iniciar a legislação ordinária, fazer emenda constitucional. Uma Câmara complementa a outra, o processo tem que passar pelas duas. E isso também traz outra característica, que é o papel de revisora de cada uma das casas sobre o trabalho feito na sua casa irmã. Então, com isso a gente consegue ter um panorama melhor. O Brasil tem um Senado que compõe uma estrutura bicameral, simétrica e incongruente. No todo, isso nos traz uma concepção de que
essa dinâmica deixa o sistema político brasileiro mais disperso, porque tem mais atores participando do processo decisório. E assim, pode-se dizer que é uma dinâmica mais complexa e mais democrática. O exemplo disso é a nossa CPI da pandemia atualmente, porque ela só foi aprovada no Senado e dificilmente seria aprovada na Câmara pela atual composição da Câmara. Como o Senado é incongruente, passa por um critério de eleição diferente da Câmara, ali havia uma correlação de forças que permitiu a 1/3 dos senadores assinarem o pedido de CPI e instalarem essa CPI. Então, ao fim e ao cabo, a gente percebe que o bicameralismo favorece mecanismos de controle sobre o Poder Executivo e, portanto, favorece a representação de grupos minoritários e de interesses que eventualmente não seriam atendidos na outra Câmara. É isso.